pastor Roberto pode se assentar, o coro vai entrar daqui a pouquinho, que o primeiro culto terminou um pouquinho mais tarde, e elas do coro Tília Gavão já estão se reorganizando para estarem aqui. Crianças, quem aqui gosta de elogio? Não é elogio. Ah, que bom que você fez isso, né? Isso é elogio. Eu ganhei um elogio por causa de vocês sabiam? Uma pessoa me elogiou por causa de vocês. Sabe o que essa pessoa disse? Ah, é tão bom ter as crianças aqui no culto. Parabéns, Israel, que você fez isso. E nem fui eu que fiz isso. Foram as tias de vocês que fizeram isso. Eu só concordei. Mas que realmente é muito bom ter vocês aqui. É muito bom. Né? Depois vocês vão para o culto de vocês, né? Então é muito bom. Então, vocês vão ver aqui. Quem é que não veio até hoje segurar as salvas da oferta? Quem nunca veio? Então, vou escolher. Na semana que vem tem mais, né? Então, vou escolher hoje a Fernanda, certo? E o Luca, tá bom? Vocês dois. Vocês nunca vieram, não? É verdade mesmo? Verdade. Então, na outra semana vai ser você. Tá bom? Você já veio. Não segurou, não? Então você... veio, mas não... Então, você espera um pouquinho. Vamos pegar... Você nunca veio? Então. Não, mas eu quero o menino e a menina. Qual o garoto que não veio ainda? Você nunca veio, né? Então, semana que vem você está escalado, hein? Não pode faltar o culto. Tá bom? E se eu esquecer, me lembra, porque eu vou esquecer, né? Cabeça já gasta, né? Então, muito bom ter vocês aqui, com as suas Bíblias, né? Quem não tem, tem que arranjar alguma para trazer sempre a Bíblia aqui, né? Para a gente poder abrir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é? Isso se aplica também a nós, né? Vocês sabem que tem gente que acha que escola dominical é para criança? Ou talvez para os outros. Será que ler a Bíblia também é para os outros? Eu espero que seja para mim, para você, para todos nós, né? E hoje uma pessoa, ao final do culto, me disse o seguinte: poxa, antigamente era tão difícil ler a Bíblia, vocabulário difícil, mas hoje tem tantas Bíblias fáceis, né? É verdade, eu também vou falar sobre isso em algum outro momento aqui de nossos domingos, que nós queremos que todos vocês, os que já leram a Bíblia, continuem lendo. Os que nunca leram, façam um propósito de dizer: eu vou ler a Bíblia toda. E o meu sonho, que eu vou contar para vocês aqui, é escrever toda a Bíblia de novo, de maneira que vocês todos possam entender, na linguagem de vocês. Quem sabe um dia Deus me dê essa bênção de fazer isso, para que vocês possam ler todinha, de Gênesis a Apocalipse. Certo? Quem sabe um dia isso vai acontecer. Tá bem? Então vamos, com esse sentimento, cultuar ao nosso Deus. Assim, saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus. O que vocês falam? Amém, né? Ensina para os adultos. Saudamos a vocês com a graça e a paz de Jesus. Amém. Isso. Há alguém entre nós que pela primeira vez veio à nossa igreja? Se houver, peço que fique em pé para receber um abraço nosso. Alguém? Ali atrás temos uma jovem. Esse abraço é em nome da igreja, viu? Não é só dela, não. É de todos nós. Há mais alguém? Pela primeira vez? Então, por favor, pode ficar em pé? Consegue? Então, vai ganhar um abraço aí da Bia. Dê um abraço aí, em nome da igreja. Ixi, um monte de abraço, é uma sucessão de abraços. E abraço nunca é demais, né? É igual ler a Bíblia, só faz bem. Então, podem se assentar. Alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, alguma outra data importante na sua vida? Além da Silvia Helena Miguel Bastos? Parabéns. Betinho, né? O filho da Silvia, né? Que não pode estar, os irmãos conhecem bem, mas é alguém também que Deus ama como ama a mim e ama você. Né?
Parabéns também. Giza. Pelo jeito é de... Hã? Claro. Quantos anos de casados? 2. Vem aqui, Júlia. Vai. Hã? A Rafaela. E a Júlia, não está aí, não? Ah, está na classe, é. Então, nos alegramos com essa festa na vida de vocês. Certo? Há mais alguém, aniversariante? Então, vocês aguentam ficar aí? Estão muito cansadas? Mais meia hora em pé, aguentam? Você aguenta ficar em pé aqui, Rafael? Então tá bem. Eu vou chamar aqui a Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. No domingo que vem, nós teremos batismos no culto das 11, e no culto das 19h30. Os 2 horários são para facilitar as pessoas, trazer seus amigos, seus convidados, alguns moram longe, então a gente procura atender a esta realidade. Então, a Cíntia já tem participado da nossa igreja aqui há um bom tempo, passou por classes de preparação para o batismo, tem tido uma vida cristã sempre crescente e agora, então, decidiu se batizar. Então, Cíntia, por que você quer ser batizada? Porque eu acredito que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo é seu Senhor e o seu Salvador, certo? Muito bem. E para você, quando alguém lhe perguntasse, não mais aqui na igreja, mas no seu trabalho lá, você que trabalha na área da saúde, alguém lhe pergunta, mas Cíntia, o que é ter a Jesus como Senhor e Salvador? O que você responderia? Bem sinteticamente, da sua experiência pessoal. É tudo, né? Eu tenho paz, sou mais feliz, sou mais tranquila. Eu acredito que esperar nele é o melhor mesmo. Esperar em Jesus é a melhor coisa da sua vida. E para você fez diferença? Fez, muita diferença. Então você não tem dúvidas de que esse é o seu caminho para o resto da sua vida? Não. Então tá bem. Os que favorecem e que recebamos a Cíntia por batismo no próximo domingo, levantem uma de suas mãos. Contrários? Pediu o Michel para vir dar aqui um abraço. Só isso. Pode vir aqui dar um abraço nela. Que o pessoal abusa se não deixar bem claro quais são. Dá um abraço nela em nome da igreja, né? É o namorado dela. Pode continuar aí também. Vamos então agora nos colocar todos em pé. Vamos então orar ao nosso Deus. Vamos oferecer a Ele esse nosso culto. Porque estamos aqui para dizer que o grande amor de Deus, como diz o hino, o imenso amor de Deus, é que nos motiva a cantar e a viver. Ó Deus, obrigado por esta manhã, tantas coisas que nesse dia o Senhor já nos permitiu fazer. Uma delas é estarmos aqui nesse momento, participarmos da vida uns dos outros e nos colocarmos diante do Senhor como o nosso Senhor. Damos graças pelas irmãs que completaram o aniversário de nascimento, pelo casal que completou o aniversário de casamento, pela irmã que foi aprovada para ser batizada por esta igreja. Cada um, o Senhor conhece melhor do que eu, tem uma história que pode ser resumida com o que a Cíntia disse. Com Jesus, nós somos felizes. E esses que aqui se encontram estão para dizer isso e para te agradecer. Abençoa, ó Pai, portanto, a cada um. Recebe a gratidão de cada um. E recebe, então, o nosso culto nesta manhã. Oração que fazemos em nome de Jesus. Então, agora, ao som de uma linda música, vocês podem vir aqui abraçar a cada uma aqui, bem forte. Eu vou começar, então, pela Cíntia. Parabéns. Parabéns, Alexandre. Parabéns. Parabéns, Silvia. Parabéns, Silvia. Duas Silvias juntas. Parabéns. Obrigado.
Vamos então continuar esse culto, participando com o coro Otília Galvão, desta música Levanta-te e Brilha. O coro Otília Galvão é formado então por senhoras de todas as idades da nossa igreja, que procura desenvolver uma série de atividades, e no boletim você encontra uma, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Você pode então abrir o seu boletim e ver isso que está acontecendo, que vai acontecer nesse domingo. Vamos ter um momento muito especial, estudo da palavra de Deus, vamos ter dimensões muito valiosas, muito vivas, muito fortes para o nosso crescimento. Elas se reúnem, primeiramente, para estudar um tema missionário e depois para ensaiar nesse coro, que é aberta, tanto a reunião quanto o ensaio também é aberto a todos que possam, então, participar. E domingo que vem vai ser uma programação especial, às 2h30, todos que quiserem vir, até mesmo homens que quiserem vir, também são convidados, né? Quinta-feira, isso, próxima quinta-feira, às 14h30. E o tema vai ser os hinos do cantor cristão, com a irmã Delci, que vai falar sobre esses hinos. Então, motivos de sobra para a gente participar. Vamos ouvir então agora, Levanta-te e Brilha. Está horrível. Levanta-te, brilha, a noite passou. Levanta-te, brilha, a aurora raiou. Cristo é a luz do mundo, vem pois brilhar. Sim, levanta-te, brilha, a noite passou. Levanta-te, brilha, a aurora raiou. Cristo é a luz do mundo, vem pois brilhar. Levanta-te e brilha, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Cantemos com essa alegria, podemos louvar ao nosso Senhor, de cantar com força e com gratidão por tudo que Ele tem feito
por cada um de nós esse hino que só por Jesus é que nós somos salvos. Te glorificamos, ó Deus, porque somente em Ti nós somos salvos. Te glorificamos, ó Pai, por estarmos na Tua casa nessa manhã de início de inverno, cantando e louvando e ouvindo a Tua voz. Muito obrigado por tudo, ó Pai, e receba o nosso louvor, receba, Senhor Deus, a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem continuar de pé, enquanto nós cantamos essas duas canções que seguem. Seja engrandecido, ó Deus.
te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esta celebração, fazendo essa oração do salmista no poema 86, juntos, vamos ler? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Vamos repetir só essa frase: dá-me um coração, se essa é a sua oração, inteiramente fiel. Só essa expressão. Vamos juntos? Dá-me um coração inteiramente fiel. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, por favor. Daqui a pouco as crianças vão sair e teremos 3 bancadas aqui na frente. Temos lugares também nas galerias. Quero só mencionar, enquanto nos preparamos para a entrega dos dízimos e ofertas, algo que é bastante comum, lógico, que você certamente pratica e aceita. Nós fazemos aquilo que nós pensamos. É verdade que às vezes nós fazemos impensadamente, mas mesmo quando agimos impensadamente, nós estamos refletindo aquilo que em geral nós pensamos. Por exemplo, você hoje veio aqui porque você acredita que adorar a Deus é importante. Senão, você não viria. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Você acorda de manhã porque acredita que vale a pena se levantar e fazer o que tem que ser feito. Você gasta o seu dinheiro, ou o modo como você ganha o seu dinheiro tem a ver com o que você crê sobre dinheiro. Por exemplo, eu digo isso porque estou convencido que ser dizimista ou não ser dizimista não tem nada a ver com a sua situação financeira. Tem a ver com o que você crê sobre o dinheiro na sua vida e o que Deus espera que você faça com o seu dinheiro. Pensemos aritmeticamente. Se você ganha 0, numa situação financeira muito difícil, o seu dízimo é 0. Se você ganha 1.000, o seu dízimo é 100. O que estou dizendo é que a questão não é a situação financeira A ou B, porque o dízimo vai variar conforme a sua receita. O dízimo tem a ver, portanto, com aquilo que você e eu cremos sobre o dízimo. Se eu creio que é um privilégio, é um prazer eu dar o dízimo, eu vou dar. Não importa a situação financeira, porque o valor corresponderá a essa situação financeira. Por exemplo. Mas eu acho que isso não é importante, eu acho isso ou aquilo, não importa também a minha situação financeira. Ou seja, tudo na vida, inclusive isso, tem a ver com aquilo que nós cremos. Às vezes, no entanto, não somos muito coerentes. Por exemplo, vou mencionar isso depois, todos nós aqui cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que devemos lê-la.
mas nem sempre lemos. Nesse caso, a nossa teologia não chegou à nossa prática. Todos nós cremos que temos que tratar bem as pessoas, mas nem sempre tratamos. A nossa teologia diz uma coisa, a nossa prática diz outra. E vou ilustrar antes do ofertório. Na Academia da Alma, quarta-feira, eu fiz o seguinte comentário. Repeti-o hoje pela manhã e repeti-lo-ei agora. Domingo passado à noite, no culto 4, às 19h30, eu contei assim por alto umas 40 pessoas que eu não conheço. Algumas delas talvez vieram pela primeira vez à igreja. Voltarão? Bem, não voltarão por causa da mensagem, talvez. Não voltarão por causa do coro ou das músicas, talvez. Sobretudo, voltarão se foram bem recebidas. Eu pastor, mais ou menos, mas me deram um abraço tão gostoso, eu volto naquela igreja. Quem sabe o pastor melhore um dia, por exemplo, né? Mas aí, eu vim aqui para cultuar a Deus. Aí alguém chega atrasado. Mas chega nesse banco aqui, por exemplo, nada particular, nada pessoal, com nenhum de vocês, tá bem? Esse banco aqui não pratica isso, nem a Renata lá no final, nenhum deles. Chega aqui e quer, e vê que tem um lugarzinho ali. Mas quem está aqui na ponta, está assim, olhando para lá, para frente. Faz de conta que nem está vendo. A pessoa olha, acho que não me querem aqui. E sabe por que vocês não me querem aqui? Gestos. A gente justifica, não, porque eu estou cultuando, não posso ser atrapalhado, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Essa pessoa não volta mais. Então o pastor caprichou no sermão, o coro caprichou nos ensaios, cantou bonito, mas essa igreja não me quer. Porque essas pessoas aqui desse banco, todas são exatamente o oposto disso, por isso eu escolhi vocês, não me querem, logo a igreja não me quer. Como é que eu vou no lugar em que ninguém me quer? Você volta lá? Queria que você pensasse nisso, só nesse caso. Queria que você pensasse o seguinte, sua maneira de fazer uma oferta, não só em dinheiro, a Deus é esta. No que depender de mim, nenhuma pessoa sairá dessa igreja sem um sorriso ou sem um abraço. Vocês veem, às vezes, a Bianca chegando assim, pastor, visitante, pastor, visitante. Ela foi lá, recebeu. Essa pessoa vai voltar. Mas aquela que entrou muda e saiu calada, essa não vai voltar. Se você já faz isso, já é um abracildo, continue. Mas se não é, repense a sua teologia sobre o seu lugar no projeto de Deus para abençoar pessoas. O que eu falei não aplica, se aplica a você? Ótimo. Se aplica, pense, considere e decida no seu coração como você vai fazer. Agora então, as duas crianças escaladas vão segurar aqui as salvas. Não, já estão escaladas. Não, foi no comecinho, que negócio é isso. A Fernanda e o Luca. Pega lá, pastor Roberto, por favor, lá para o Luca. Fica bem aqui na frente, ó, Luca, aqui, ó, assim, ó. Bem aqui nesse corredor, aí, ó. Isso. Põe a sua, isso. Agora vira de frente para lá. Fica bem, mais para lá um pouquinho, mais para lá. Assim, mais para frente um pouquinho. Mais para frente agora. Para frente, é isso. Mais para frente um pouquinho, Fernandinha. Só um pouquinho mais para frente, aqui assim, ó. Para facilitar as pessoas, tá bem? Então, primeiramente as crianças vão trazer a oferta e voltar a sentar, tá bom? Quem trouxe a oferta, traz, coloca e senta. E depois os adultos, tá bem? Então as crianças podem vir. Leva lá.
Todos agora que trouxeram sua oferta. A coisa vai estar aí à noite, não vai? Vai para não ter que chamar ele lá embaixo. Vou chamar aqui o pastor André Aguiar Lisboa. Está começando o seu ministério especificamente com as crianças de nossa igreja, porque o nosso coordenador adjunto da visão ministerial da amizade quer entregar a ele uma coisa. O Ministério da Amizade pediu que eu entregasse, quer dizer, a Lúcia e a Aldina, que são os coordenadores. Lembrando que nessa semana você completou mais um ano de vida, né? E na semana passada nós entregamos ao pastor aquele livrinho do Estatuto do Idoso. Mas você ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá, né? E queríamos... Estatuto dos Calvos. Queríamos rogar a Deus que a tua vida seja uma bênção nesse ministério novo que você está desenvolvendo aqui, deixou lá Rio do Sul, mas está aqui conosco, e que essa lembrança possa, quando você estiver usando-a, lembrar que é um carinho da tua igreja para contigo, tá? Mateus, continue aí. Ora, então, vou chamar as crianças para ficarem em pé aqui, você vai orar por elas, e elas então vão sair. Podem vir, né? Todo mundo pode vir, todas as crianças, meninos e meninas, podem vir. E nunca se esqueçam, tá? Que aqui é o lugar de vocês, essa é a igreja de vocês, para todos os dias das suas vidas. Se tiver algum coleguinha, tragam também, né? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento de culto, de gratidão, onde podemos trazer a tua casa, os dízimos e ofertas. Obrigado por cada uma dessas crianças, pela vida do pastor André. Abençoe a ele, a família dele, Senhor. Particularmente a Isabelzinha, Senhor, na sua dificuldade de saúde, mas que a tua graça esteja sobre esta família, Senhor. E que a tua mão esteja abençoando todo o teu povo aqui reunido, que de maneira voluntária traz à tua casa os seus dízimos e as suas ofertas. Abençoe o culto das crianças que elas terão ali embaixo. Abençoe o teu povo, Senhor, onde quer que esteja reunido. É o que nós te rogamos e agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos podem se assentar e agora as crianças vão sair, tá bem? Ajuda ele a levar o ofertório ali. Dá uma força. Obrigado.
Antes, pastor Roberto, de você continuar, quero dizer que os primeiros bancos estão ao seu dispor. Então você pode sair do último, vir aqui para o primeiro banco, que agora está reservado para você. Cise, pode vir, eu sei que você gosta aqui do segundinho, pode vir. Sei que você é gamado no segundo banco, junto com a Rosângela, pode sentar aqui. Você que gosta do segundo banco, do primeiro, pode vir. Do primeiro, ninguém gosta. Podemos tirar o primeiro banco, que o segundo será o primeiro. É porque todos são humildes, não querem os primeiros bancos, eu entendo isso. Mas aqui na igreja a gente já sabe que você é humilde. Pode vir, pode ocupar o primeiro banco ou o segundo, para que quem chegar depois possa ter um lugar mais lá atrás para se sentar. Meus irmãos, nós faremos nesse momento, nosso momento de intercessão. Enquanto o pastor estava falando com relação ao dízimo, eu estava pensando numa coisa que um membro outro dia me procurou, no momento da intercessão, para comentar que ele ficou de pé e alguém segurou na mão dele, um membro da igreja, e lhe deu um abraço e disse: conte comigo, que eu vou orar com você. Então, meus irmãos, são gestos que é próprio da motivação do Espírito Santo de Deus na vida da gente, né? Então aquele irmão estava de pé, triste, e alguém pegou em sua mão e disse: eu vou orar com você. Se você então sentir esse desejo de fazer isso, faça, mas não faça porque eu estou falando, né? Faça porque você quer dizer para o teu irmão: olha, conte comigo, eu vou orar com você, eu vou te abraçar, eu vou te dar força, eu vou continuar orando por ti. Então, se você desejar ficar de pé no momento em que estivermos cantando esse hino, Venho a Ti, Senhor, ou se você desejar se ajoelhar, ou se você desejar vir à frente, nós estaremos orando pelos enfermos, por aqueles que estão passando por problemas sérios, de saúde, desemprego. Nossa cidade, o nosso país tem vivido esses movimentos todos aí, e a gente não sabe aonde isso vai dar, mas devemos orar para que Deus possa estar guardando aqueles que lá estão, e para aqueles também que resolvem de uma hora para outra fazer arruaças, levando prejuízos para tantas pessoas, não somente para o empresário, né, mas para aqueles que lá trabalham. Estejamos orando então pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo nosso estado. A leitura bíblica diz: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Cantemos então.
Ó Santo Espírito, nós clamamos a Ti, vem a nós, Senhor, vem a nós, ó Pai, preencher os nossos corações, vem a nós, Senhor Deus, nos dar a Tua paz, vem a nós, Senhor Deus, nos dar a solução para os nossos problemas. Deus Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos por nossas falhas, perdoa-nos por nossos erros. Ó Deus, entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, entregamos, Senhor Deus, as nossas dificuldades, entregamos, Senhor Deus, aquilo que está afligindo a nossa alma, para que Tu possas, ó Pai, com a Tua mão forte e poderosa, nos trazer segurança, nos trazer, Senhor Deus, alívio. Te pedimos, ó Santo Espírito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouça o nosso clamor, ouça, Senhor Deus, as nossas súplicas e atenda, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, pois o Teu querer é santo, ó Pai. O Teu querer é o melhor para com cada um de nós. Amém. Pai Todo-Poderoso, diante do Senhor, humildemente, ó Deus, nos colocamos, te pedindo, ó Deus, ajuda-nos a continuar a caminhada, ajuda-nos, Senhor Deus, a continuar a jornada. Seja, Senhor Deus, quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, ou pelos momentos, ó Deus, de alegria, que o Seu Santo Espírito, que Tu, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos segurando, nos mantendo, ó Pai, de cabeças erguidas, pois nós seguimos e servimos ao Deus Altíssimo e Poderoso. Amém, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos, por favor, podem se sentar. Pastor Roberto vai agora pregar para as crianças e o coro vai trazer uma música inspirada no Salmo 126. Enche de riso a nossa voz. Amém. Ler a Bíblia é fácil ou difícil? Eu quero fazer aqui uma meia-culpa, uma confissão. Se você acha que ler a Bíblia é difícil, talvez a culpa seja minha. Muitas vezes eu tenho dito que ler a Bíblia é difícil. Eu estou aqui hoje para dizer
que mudei a minha visão. Ler a Bíblia é fácil. É claro que algumas instruções que dela recebemos da parte de Deus não são fáceis de serem seguidas, mas são muito fáceis de serem entendidas. A Bíblia é basicamente um livro de histórias. Todo o Antigo Testamento, exceto Salmos, Eclesiastes e Provérbios, são livros de histórias. Até Jó é história. Canto dos Cânticos é história. Os profetas todos são histórias. O Novo Testamento, a parte maior, que são os Evangelhos e Atos, são histórias. E mesmo nas cartas, há elementos de história. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro de orações. 225 orações tem a Bíblia por escrito, por extenso. E em terceiro lugar, a Bíblia é um livro de instruções, de mandamentos. Quanto aos mandamentos, eu tenho certeza que nenhuma pessoa aqui tem dúvida de entender os mandamentos. A dificuldade é outra, é praticar. Quando eu leio, ama a teu próximo como a ti mesmo, qual a dificuldade de entender? Nenhuma. Praticar é outro departamento, mas... Então eu quero dizer a vocês que a Bíblia é fácil. Nós é que complicamos as coisas. Eu estou aqui nessa mensagem, nas próximas, para deixar o que é simples ainda mais simples. E quando eu preparava essa mensagem, já tinha até, na verdade, terminado a primeira parte, que é a de hoje, quando eu recebi uma história. E creio que ela veio de Deus, porque tem a ver com o meu estado de espírito, nesse momento de reflexão sobre como nós complicamos as coisas, que são simples. A história é a seguinte: uma igreja tinha um projeto com crianças, e em função disso, servia almoço a essas crianças após a sua atividade. E o alimento era preparado na própria igreja por voluntários, e chegava esse alimento à igreja por doações igualmente voluntárias. E uma das pessoas sempre mandava espaguete, e as crianças literalmente se lambuzavam com o espaguete e com o respectivo molho. No entanto, essa pessoa que sempre mandou o espaguete, um dia mandou nhoque, da melhor qualidade, e os voluntários da cozinha deram um capricho no nhoque com super suco, né, sugo ou molho, e ficou esplêndido. O cheirinho chegava a extasiar as pessoas. Aí chegaram as crianças da sua atividade educacional. Tia, o que é hoje? Ela disse, nhoque. O que é isso? É minhoca? E não comeram o nhoque. Preferiram comer o arroz seco, sem molho. Foi uma decepção, né? Porque era um dia de festa, onde tem sempre espaguete. Um dia tem um nhoque, é uma festa, era uma raridade naquele momento. E as pessoas envolvidas no projeto daquela igreja começaram a pensar e concluíram que elas erraram. Porque em lugar de falar em nhoque, dissessem, olha, é batata amassada em forma de rolinhos cobertos com carne moída. As crianças iam se lambuzar mais do que o espaguete de todos os dias. Então disseram, nós falhamos, nós não explicamos. E as crianças adoram batata. É só dizer que nhoque era batata, né,
com recheiozinho de carne moída, elas iam gostar daquilo que não gostaram, porque não sabia o que eram. E uma pessoa, então, fez o seguinte comentário. O episódio me fez pensar no quanto as pessoas estão antipáticas ao Evangelho, muitas vezes oferecido de forma sofisticada e extravagante, quando, na verdade, deveria ser comunicado de forma simples. Simples na forma, simples no conteúdo. Porque o Evangelho de Jesus, diz a pessoa, é simples. Os ensinos de Jesus sempre foram apresentados de forma simples e compreensível. Diz ela, assim como esquecemos de falar às crianças que o nhoque é purê de batata cortado em rolinhos, às vezes também esquecemos de falar ao mundo dos ingredientes do Evangelho, amor e perdão. Mais do que falar, estamos esquecendo de viver isso, pois nós só podemos ensinar ao mundo aquilo que nós vivemos. Talvez nossas práticas estejam tão sofisticadas e estilizadas que, por nossa responsabilidade, pessoas estão perdendo a oportunidade de experimentar a delícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como as crianças deixaram de comer aquele nhoque que estava, entre aspas, simplesmente divino, fecha aspas, essas pessoas também deixam de saborear as delícias da Bíblia e a graça de Deus. A pessoa não me fez nenhuma crítica quando fez esse comentário até a mim. Mas eu recebi como uma crítica. Eu recebi como uma advertência. Eu recebi como um convite. Eu então orei ao Senhor assim naquele momento: Senhor, ensina-me a falar de Ti como Tu és, simples, como a Tua palavra é, simples. Se nós cremos que a Bíblia é uma carta que Deus nos escreveu, Deus escreveria de modo empolado, complicado, sofisticado, só para dizer, como esse pessoal é burro, não entende nada do que eu falei? Absolutamente. Ele escreveria do modo mais simples que nós pudéssemos entender. E foi assim que ele fez. Mas eu quero fazer uma segunda confissão. A primeira é ter dito que a Bíblia é difícil, ou dado a entender que ela é difícil. A segunda é a seguinte: todas as pessoas que entram no meu gabinete, seja por um assunto administrativo ou um assunto de natureza pessoal, eu oro com essa pessoa. Tenho esse prazer. Gosto de fazer isso. Mas eu não leio a Bíblia com elas. Ou melhor, eu não lia. Porque agora, quem entrar no meu escritório vai participar de uma oração e de um texto bíblico que eu vou ler. Sabe por quê? A palavra que eu disser pode não ter nenhum significado na vida dessa pessoa. Mas a leitura da palavra de Deus terá. Porque a Bíblia nunca volta vazia. Falando de coisas simples. Às vezes nós que lidamos com as coisas sagradas, vamos chamar assim, não damos a importância que as pessoas têm, que as pessoas têm dado a estas mesmas coisas. Tenho pensado sobre isso. E à luz disso, então, eu quero dizer nessa mensagem, nas próximas, à noite inclusive, que a Bíblia é simples. E hoje vou dar uma razão porque a Bíblia é simples. E o que fazer diante dessa simplicidade? Primeiro, a Bíblia é simples porque ela nos salva. Vou repetir. A Bíblia é simples porque ela nos salva. Em outras palavras, nós
devemos sempre ler a Bíblia, porque a Bíblia nos salva. Talvez você, leitor da Bíblia, conhecedor do Evangelho há muito tempo, diga: tem um equívoco aí. Quem nos salva é Jesus Cristo. Então eu lhe respondo, se você tem essa objeção. Quem nos fala de Jesus Cristo? É a Bíblia. Sem a Bíblia, não temos como conhecer a Jesus. Porque é a Bíblia que narra a história de Jesus. E é Jesus, então, narrado pela Bíblia, que tem a palavra de vida eterna. Em João 6, o evangelista reporta um diálogo duro que Jesus travou com os seus alunos. Depois de dizer palavras difíceis de engolir, Jesus então lhes disse o seguinte: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Silêncio. E o evangelista João informa: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou então aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. São lindas as vozes dos cantores. Ontem a televisão italiana apresentava uma ópera. Independentemente do nosso gosto por ópera ou não, é admirável como aqueles solistas arrebatam as multidões com as suas vozes. E assim tantos outros. Solistas, coristas, quartetistas. São lindas as vozes dos belos cantores. Mas só a voz de Jesus celebra a vida eterna que Ele mesmo, Jesus Cristo, nos dá. São sublimes os ritmos dos grandes poetas. Mas só o ritmo que pulsa no coração de Jesus nos conduz à vida eterna. São sedutores os argumentos dos bons filósofos, mas só Jesus nos convida para a vida eterna. Por mais bonitas, por mais profundas, por mais bem intencionadas que são todas essas vozes, elas um dia vão cessar. Mas a voz de Jesus, esta permanece para sempre. Onde vemos isto? Onde descobrimos isto? Lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Jesus morrendo na cruz em nosso lugar. Quando lemos a Bíblia, nós aprendemos com Jesus que quando o recebemos como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. Quando lemos a Bíblia, nós ouvimos que Jesus bate à porta da nossa vida, esperando que deixemos que Ele entre para então dirigir os nossos passos, planificar os nossos corações. A simplicidade da mensagem da salvação ecoa pela Bíblia inteira, do primeiro ao último livro. Ao final de nosso culto anterior, um irmão veio à frente, membro de nossa igreja, e disse assim para mim, e eu pude repetir para as pessoas que aqui estavam: olha, eu não tomei nenhuma decisão,
de aceitar Cristo, eu sou cristão, mas hoje eu tomei uma decisão. Eu tinha decidido não ler mais a Bíblia. As minhas dificuldades de vida, as contradições que dizem que nela estão, eu decidi que não ia ler mais a Bíblia. Mas diante da mensagem desta, eu decidi que eu vou voltar a ler a Bíblia. Eu achei corajosa a atitude daquele nosso irmão. Muito corajosa. Porque talvez alguns de nós não expressem, não externem, ou sequer elaboram o pensamento nesses termos tão claros ao ponto de tomar uma decisão. Mas quem sabe fazem, com ou sem decisão, ao viver de um modo tal em que a Bíblia não é mais o centro da sua vida. Então eu quero desafiar você a pensar nisso. E talvez você a essa altura diz, bem, ok, a Bíblia salva porque ela tem a palavra de Jesus que nos dá a palavra de vida eterna. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Então eu quero me ater sempre a uma dimensão teológica e uma dimensão prática. A dimensão teológica dessa manhã é que a Bíblia nos salva, no sentido aqui apresentado. E a segunda natureza prática, respondendo a seguinte pergunta: por onde eu começo? Porque há pessoas aqui que já leram a Bíblia toda várias vezes. Há pessoas que já leram poucas vezes toda a Bíblia. Há pessoas que leem de vez em quando a Bíblia. E há pessoas que raramente leem a Bíblia. É muito interessante esse aspecto, mostrando como nós somos contraditórios. Eu estou certo que a maioria de nós crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu disse que ela nos salva, a maioria concordou, porque a Bíblia conta a história de Jesus. Vamos ver uns dados interessantes de uma pesquisa nos Estados Unidos que mostram o que as pessoas realmente fazem com a Bíblia. Não aquilo que dizem sobre a Bíblia, mas que fazem. Pesquisa de abril nos Estados Unidos, mostrando o seguinte: 88% dos norte-americanos têm uma Bíblia. Aqui, entre os participantes desse culto, posso dizer... Bom, antes de dizer, eu vou perguntar, alguém aqui não tem uma Bíblia? Ok? Todos aqui, não tem uma Bíblia, vamos providenciar, pode me procurar depois. Todos têm um telefone celular e uma Bíblia, certamente. 88% dos americanos têm uma Bíblia em casa. E aqui, 99,5%. Chute. Menos, 99,7%. Mais, quer dizer. 80% dizem que a Bíblia é sagrada. É santo. É um livro de Deus. 80%. 61% querem ler mais a Bíblia. Olha que contradição, né? Mas o que mais me preocupou nessa pesquisa é a seguinte coleta de dados. Ela foi feita a pedido da Sociedade Bíblica Americana, onde trabalha o pastor Lécio Dornas, que aqui pregou. Fizeram em 2011, 2012 e 2013 a pesquisa. Em 2011, 86% dos americanos acreditavam que a Bíblia é um livro sagrado. Em 2013, isto é, 3 anos depois, 2 anos praticamente, esse número baixou para 80%. 6 pontos percentuais a menos em 3 anos incompletos. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos,
Se eu perguntasse isso aqui, qual seria o percentual? Mas um outro número é, em 2011, 67% de norte-americanos desejavam ler mais a Bíblia. Esse número caiu para 61, 3 anos incompletos depois. Há uma teologia, Renato, sobre essa prática. Não é questão de tempo, que a Bíblia é difícil, não. Há uma teologia informando esta crença e esta visão. Quando perguntados qual foi a última vez que você leu a Bíblia, aí o número é terrivelmente assustador. A maioria não leu a Bíblia nas últimas 4 semanas. Não sei no Brasil, não sei aqui entre nós, não sei aqui entre os irmãos. O que eu estou dizendo é que a nossa não leitura da Bíblia não tem nada a ver com a eventual dificuldade dela, porque não é difícil. Tem a ver com o que nós cremos acerca da Bíblia e como nós organizamos as nossas vidas. Vou fazer uma comparação muito simples. Renato Cis é médico. Alguém o procura. Digamos, olha, eu estou com um problema estomacal, eu almoço e me sinto mal. Digamos que ele seja essa área. Não é, mas só por ilustração. Ele diz, olha, Israel, faz o seguinte. Você vai fazer esse exame X, tem um laboratório muito bom, eu até recomendo aquele laboratório lá. Eu vou lhe dar uma receita aqui, que você vai tomar um remédio, que vai só melhorar um pouquinho os sintomas. Mas você tem que fazer o exame para ver o que está acontecendo com você. E uma pessoa mais ou menos inteligente faz? No mínimo, compra o remédio. Talvez não faça o exame, mas o remédio compra. E se a dor continuar, vai fazer o exame. Se não fizer e voltar lá, peraí, você gasta seu dinheiro comigo aqui, leva o meu tempo, ele pediu o exame, você não fez, o remédio você não fez, cadê a receita? Ah, aquela receita, eu joguei fora, horrível aquela receita que você me deu. Mal comparando é com a Bíblia. Olha que interessante, eu fui no CISI, porque ele é bom, e ele me deu a solução para o meu problema. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia é a palavra de vida eterna, é a bula de Deus, mas eu amasso como a bula que o CISI me deu. Eu acho que se eu fizesse, não sou muito inteligente, não. Aí eu começo a procurar desculpas. Por que que eu rasgo a bula do CISI barra a bula de Deus, o livro sagrado, que eu creio que é? Eu creio que não posso ser feliz sem a Bíblia, mas eu não dou um gesto, um passo para a felicidade ou para a saúde. Bem, todos aqui são muito inteligentes. Isso, em lógica, se chama argumento ad populum, apelando, né, para os sentimentos de vocês. Mas também é verdade. Todos aqui são inteligentes. Todos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Que nela há a receita da vida eterna. Porque nem todos a lemos, a começar por mim, como gostaríamos de ler. Talvez esse índice aqui norte-americano de 61%, infelizmente era 67%, agora 61%, querem ler mais a Bíblia. Talvez aqui esse índice esteja um pouco melhor. Talvez uns 80% querem ler melhor a Bíblia. Mas alguns têm uma dificuldade. Eu quero tratar desta única dificuldade nesta manhã. À noite, diferentemente do que está projetado no boletim, eu vou pregar sobre outros aspectos. Por onde eu começo? Começo em Gênesis e vou até Apocalipse? Talvez não. Talvez não seja muito sábio. Para alguns é. Já ouvi relatos de pessoas que ganharam a Bíblia, sentaram numa cadeira, começaram com Gênesis
e não conseguiram parar mais. E tiveram suas vidas transformadas. Mas talvez, no geral, não seja a prática de todo mundo. Alguns, inclusive, não são muito dados à leitura. Outros são capazes de virar à noite lendo. Meus irmãos, ontem eu fui visitar a dona Jaci Curvacho. 90 anos. Nos últimos 6 meses, ela leu 75 livros. Fiquei com inveja danada. Mas nem todo mundo é dona Jaci Curvacho. Ou porque não tem o tempo que ela tem, por estar aposentada, ou não tem a fúria para ler que ela sempre teve, não é agora, sempre teve. Ora, então pode ser que alguns de nós tenhamos algumas dificuldades. Então eu vou dizer, por onde começar? Vou falar sobre essas dificuldades depois, mas agora eu quero só por onde começar. Comece pelo Evangelho de Marcos. Marcos possivelmente seja o evangelho mais antigo, primeiro a ser escrito dos evangelhos. É o mais curto. É da linguagem mais simples. Conta as histórias de modo mais resumido, embora tenha alguns detalhes que só ele tem. Só ele diz que a grama, quando foram multiplicados os pães e peixes, era verde. Por exemplo. Mas, no geral, ele é mais sintético, mais curto. Em Marcos, nós temos, portanto, histórias de pessoas que foram salvas quando se encontraram com Jesus. E Marcos diz que quando Jesus chegava em sua casa, se fazia fila. E um tradutor diz que toda a cidade estava à porta da casa onde Jesus estava. O evangelista Marcos mostra o poder de Deus, poder esse que se manifesta diante de muitas pessoas. E os milagres que mostram esse poder são contados junto com ensinos, geralmente também curtos. Dou um exemplo. Jesus um dia debateu com algumas pessoas que se achavam perfeitas. Temos tais pessoas até hoje. E ele, ao contrário, disse aos seus ouvintes: olha, não são os sãos, os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quando então aceitamos que isso é verdade, quando aceitamos que nós somos pecadores necessitados de salvação, Jesus começa a obra da salvação nas nossas vidas. E à medida em que vamos lendo esse livro, capítulo por capítulo, vamos participando da história de Jesus. Vamos vendo que Jesus era realmente extraordinário, sendo aquele que, como ele mesmo disse, viveu para fazer um novo pacto entre Deus e os homens, um pacto de sangue, que ele mesmo, Jesus, derramou na cruz, para que não tivéssemos que esguichar o nosso. Ele falou desse pacto firmado pelo sangue. Marcos escreve sobre isso. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, rendendo graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Qual é o segundo livro? Isso nós veremos à noite, às 5h30, 7h30, Deus nos dando esta vitória. Devemos sempre ler a Bíblia, porque ela nos salva. E eu sugiro, aquele que ainda não conseguiu ler toda a Bíblia, às vezes começou, parou, que comece pelo Evangelho de Marcos.
Talvez vai ler o Evangelho em 1 hora. Sentou, já acabou. Um livro enternecedor, pela sua simplicidade, ao mesmo tempo a sua profundidade. Ler o Evangelho de Marcos mostra, primeiro, quem é Jesus, quem somos nós e o que Jesus faz por nós. Segundo, nos mostra que é fácil ler a Bíblia. Meu objetivo é você sair daqui acreditando que é fácil ler a Bíblia. Meus irmãos, é fácil ler a Bíblia. Fácil e gostoso. É nhoque. É batata amassada com carne moída dentro. Eu sei que a menção não é boa para o momento, mas é exatamente isso que é a Bíblia. O meu objetivo, então, é você sair daqui hoje com vontade de comer esta palavra. Colocar dentro da sua barriga o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos nos mostra que a Bíblia nos salva. Não temos como ser felizes sem a Bíblia. Porque ela nos fala de Deus, do seu projeto para mim e para você. Por isso, a extraordinária confissão de Pedro: Jesus, só o Senhor tem a palavra de salvação. Vamos cantar agora esse hino que conta a história de um homem. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor. Porque sem Jesus é só fraqueza. Mas a minha condição, o meu estado, Cristo viu e me estendeu a mão e salvar-me conseguiu da perdição, de uma vida vazia, baseada no poder, no prestígio, no dinheiro, em qualquer outra realidade. Olha que maravilha. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Vamos cantar essa música agora. Enquanto nós cantamos, ouvindo não as minhas palavras, mas as palavras de Jesus, palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras que lhe pode dar a certeza que só Ele tem palavra de vida eterna. Palavras que você, recebendo em seu coração, pode saber para onde você vai. Para onde iremos nós? Pergunta Pedro. Para onde irá você? Pergunto-lhe eu. Sem Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Enquanto nós cantamos, se você recebe essa palavra, entende essa palavra, aceita essa palavra e quer então seguir os passos de Jesus, ser salvo por Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador, vamos cantar assentados. Se você faz essa escolha hoje, eu lhe convido então a se colocar em pé. Só cantaremos agora a primeira estrofe. E nessa primeira estrofe e o estribilho, eu lhe convido a se colocar em pé. Eu vou orar por você.
agora a segunda estrofe. E se você sai daqui com o seguinte pensamento: é fácil ler a Bíblia, eu vou lê-la toda. Em agosto vamos começar nossa 10ª jornada. E eu vou participar, porque é fácil ler a Bíblia. E eu vou lê-la junto com a igreja. Enquanto nós cantamos a segunda estrofe, que fala de consagração, eu lhe convido a, se tem esse desejo no seu coração de ler ou reler, você pode ficar em pé, depois vamos orar. Senhor, aqui nos encontramos como teus filhos e filhas, cada um com uma jornada, com uma caminhada, com seus pensamentos, sentimentos, suas escolhas, suas decisões. Mas nessa hora, Senhor, nós aqui, ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, alguns tomam nesta hora a decisão de seguir a Ti através de Jesus como Senhor das suas vidas. Abençoa, Senhor, a essas pessoas. Ao mesmo tempo, Senhor, a maioria de nós aqui já fez um dia essa confissão, já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nesta manhã também querem dizer: Senhor, me ajude a ser um leitor, uma leitora da Bíblia. Me ajude, a começando em Marcos ou qualquer outro livro, ler a Bíblia toda, para ter as minhas emoções curadas por Ti, para ter os meus pensamentos dirigidos por Ti, para ter o meu corpo sarado por Ti. Senhor, receba os nossos desejos, desde aqueles mais firmes, àqueles mais titubeantes, mesmo aqueles cheios de certeza, até aqueles com alguma dúvida. Queremos ser formados como homens e mulheres, instruídos, educados pela Tua palavra. Então, Pai, ajuda-nos, te rogamos em nome de Jesus. Todos podem se assentar, o coro vai entoar essa última música. Quero então lembrar os irmãos que às 5h30 continuaremos falando sobre o segundo livro a ser lido e outros aspectos que eu julgo de grande valor nessa perspectiva. Temos nossa reunião amanhã, 7h, nosso culto de oração, estudo bíblico, pastor Alcenir. Na terça-feira, nosso programa de televisão, à meia-noite, no canal 14, ou pela internet. Na quarta-feira, de 7 a 7h30, culto de oração com o pastor Zé Maurício. E 7h30 até as 9h, nossa 9ª reunião, nosso 9º encontro da Academia da Alma sobre Paulo, o grande apóstolo. E outras atividades na quinta-feira, às 14h30, uma festa lá com as mulheres cristãs em ação, e depois o coro que você pode vir e já cantar da próxima vez. Vamos então ouvir essa música que nos fala tão fortemente, nos dizendo, nos mostrando o que nós queremos da vida.
nós queremos consagrar a Deus os nossos corações. Que então nessa busca, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a comunhão do Espírito Santo nos conduzam, hoje e sempre.
Fala comigo na porta, então. Tá ligado?